15, do verso 1 até o 8. Coloca na NVI, você tem NVI aí? Tem? Coloca aí. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Verso 2. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Amém. Não é uma palavra que talvez você estivesse esperando para a virada do ano, mas é a vontade de Deus que Ele tem para a sua vida, para que você possa dar muito fruto a Ele ainda mais, e o nome dele ser glorificado. Como eu falei, lá em Belfor Roxo, nós vamos ter aqui uma série de 7 mensagens bíblicas toda quarta-feira, tratando da multiplicação da prosperidade bíblica. E essa palavra também fala de multiplicação. Mas a multiplicação que o Senhor nesta noite colocou no meu coração não é multiplicação de resultados, mas é multiplicação de fruto. De frutos. Quando a Bíblia fala de fruto, fala de coisas espirituais. Espirituais. Nós encontramos no livro de Gálatas falando do fruto do Espírito. Nós temos lá Gálatas 5:22. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sim, faz parte do fruto, mas não é esse fruto que a vinha, que fornece a uva, quer falar conosco nesta noite. Quando a Bíblia fala de videira, como nós vemos aqui no versículo 1, coloca aí, por favor, o versículo 1. Não, é isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O pai é o dono da vinha. Ele deu a vinha para Jesus, que é a videira. Jesus é a videira, Jesus é a igreja. Nós estamos conectados, estamos ligados à videira, somos os ramos dessa videira. Em certa feita, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da igreja como um corpo, Jesus o cabeça. E nós que fazemos parte do corpo, que é a igreja, somos os membros. Haja vista que nós falamos assim, nós temos esse vocabulário. Você já é membro? Então, qual igreja você é membro? Membro significa o membro do corpo. Então, a igreja, como corpo, ela precisa dos membros. Qualquer membro que esteja doente no corpo afeta a saúde da igreja, a saúde do corpo. Por isso a igreja tem que estar saudável. Então essa palavra é uma palavra de cura para nós.
para deixar a igreja deste tempo que nós estamos vivendo, a igreja da última hora, do último tempo na terra. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na terra. Por quê? Porque estamos vivendo o tempo do fim. Os dias são maus. Nós podemos verificar isso mediante as circunstâncias que nós estamos vivendo em vários setores da sociedade, até mesmo o clima, o ambiente está diferente, o tempo está mais corrido. Já estamos aqui hoje, o último dia do ano, gente, parece que foi ontem a virada que fizemos no ano passado. O tempo está voando, tudo isso é profético, tudo isso fala desse tempo do fim da qual nós estamos vivendo. Então, quando a Bíblia fala de vinha e da uva, fala da igreja. Por isso que o cacho, de uva, olha aqui, olha o fruto da vinha, é um cacho. Unidade. A igreja precisa viver o fruto da unidade, na sua coletividade. Ela precisa estar unida em um só propósito, em um só espírito, em uma só visão. Não pode deixar ruptura para divisão. Por quê? Porque o diabo ele veio para dividir, ele veio para roubar, matar e destruir. E nesse tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais a maldade vai se multiplicar na terra. E ela vai se multiplicar de uma certa forma que muitas vezes nós não vamos perceber se nós não estivermos verdadeiramente ligados à videira. Então, quando fala de vinha, fala da igreja. Quando fala de figueira, fala de Israel. Jesus, uma certa feita, ele disse que eles analisam o tempo, vai chover, não vai, mas eles não sabem distinguir as épocas. E ele fala da época do fim, quando a videira começar a ser sacudida, a figueira começar a ser sacudida, que é Israel, será o tempo da sua volta. E quando a Bíblia fala de oliveira, que dá o azeite, ela fala do enxerto, ela fala do agrupamento de Israel com a igreja. Se você ler lá em Romanos capítulo 8, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele fala que nós éramos a oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira boa, que era Israel. E por que nós entramos no lugar de Israel? Porque Israel se tornou incrédulo para com a pessoa de Jesus. Ele, o Messias, veio para eles e eles não reconheceram. Então, eles foram quebrados e nós fomos enxertados. E agora vai começar a acontecer o contrário. Muitos começarão a ser quebrados. Por quê? Porque o tempo profético se aproxima e Israel vai precisar ser salvo, porque Israel ainda não é salvo, embora seja a figueira de Deus. Cuidado com Deus. Israel é a nação, a menina dos olhos de Deus. E a igreja é a nação escolhida, um povo de propriedade escolhida, nação única para Jesus, para Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva. A igreja, nós estamos nos tornando uma nação. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, a maldade, ela vai cada vez mais se multiplicar, e nós, se não estivermos conectados à videira, nós vamos entrar num lugar de encantamento. É isso que Satanás está trabalhando nesse tempo. Ele está trabalhando no encantamento das pessoas. Ele está seduzindo as pessoas, principalmente com o avanço da tecnologia que nós temos visto aí, que vai, dos próximos 3 anos, isso vai ser uma explosão, irmãos. Você não tem ideia o que vai acontecer daqui nos próximos 3 anos. O mundo vai passar por uma reviravolta,
O mundo nunca teve tantos habitantes na Terra como tem hoje, mais de 8 bilhões de habitantes, que foi multiplicado isso daí em praticamente 70 anos, porque 70 anos atrás tinha só 2 bilhões, hoje tem 8, e nós estamos vendo, agora os robôs chegando, a IA, a inteligência artificial, ocupando já lugares de pessoas. Muitos vão ser despedidos dos seus empregos, vão perder os seus empregos. Então, a tendência do mundo é cada vez mais entrar numa fase de escassez. E o domínio deste mundo, que é o sistema desse mundo, que a Bíblia chama de Babilônia, ele estará cada vez mais convencendo as pessoas que precisam dele. E nós vivemos nesse sistema, vivemos nesse mundo, mas nós não podemos depender dele. Pastor, é difícil? É difícil. Daqui a pouco o dinheiro não vai existir mais, já está muito escasso. As notas de dinheiro estão muito escasso. E tudo que está acontecendo está na Bíblia. Daqui a pouco eles irão controlar o que nós podemos gastar ou não. Vão controlar o nosso dinheiro. Mas enfim, o que o Senhor, Ele quer de nós, são frutos espirituais. Que a igreja tem perdido esses frutos, não tem dado esse fruto para Ele. E nós podemos encontrar na Bíblia 21 frutos fora o fruto do Espírito Santo, que nós lemos lá em Gálatas. Eu não vou dar referência de todos eles, mas eu vou falar sobre eles rapidamente. Os dons também são frutos, fazem parte do fruto da vinha. A profecia, a servidão, o ensino, o dom de dar ânimo, contribuir, liberar, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres de cura, milagres de socorro, operação de milagres e maravilhas, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretação de línguas, os 5 ministérios: o apostolado, o evangelista, o pastor, o mestre e o administrador. 21 frutos que está ligado à Bíblia, que a igreja tem, na maior parte dela, não tem frutificado isso. Tem procurado dar resultado, mas resultado não é o que o Senhor procura. Ele procura frutos na videira, porque nós estamos enxertados, estamos ligados à videira, somos dele, nascemos dele, e a vida vem dele. Então todos os dons, que tem também os 9 dons do Espírito Santo, a finalidade é de edificar o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que Jesus é essa videira. Ele é a vida verdadeira. Ainda fala: eu sou a videira verdadeira. Se ele fala que é a videira verdadeira, é porque existem videiras por aí que são falsas, que tem assim cara de Jesus, mas não é Jesus. Infelizmente, nós temos vivido um tempo de falsos profetas na terra. Sempre teve, onde um falso evangelho é anunciado, um falso evangelho é pregado, onde se tira a cruz, se tira a renúncia, se tira até mesmo o valor do sofrimento, embora obviamente ninguém tem prazer no sofrimento, mas nós precisamos saber encarar eles, porque Jesus sofreu por nós, Jesus morreu naquela cruz por nós. Se hoje nós estamos aqui e nós temos a oportunidade de profeticamente participar dessa mesa que representa a vida para nós, é porque Ele deu a vida dele para nós.
E para que nós possamos viver a vida dele, nós vamos ter que matar a nossa. Nós vamos ter que mortificar a nossa carne, mortificar os nossos desejos, para poder viver a vontade dele. No verso 2, coloca aí, por favor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Deixa aí, por favor. E poda todo aquele todo aquele que der fruto, para que dê ainda mais fruto. Presta atenção. A seriedade que é estar em Cristo. É muito bom receber a salvação, mas só ela não basta. A partir do momento que eu recebo a salvação, eu agora faço parte da videira. Eu estou nele. Então eu tenho o comprometimento de dar fruto para ele. Frutos espirituais. E não resultados. E isso começa como? Com o fundamento da fé. Porque se encontramos a salvação em Cristo é por meio da fé. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, que nós recebemos a salvação. Então a fé sempre será o nosso fundamento, para poder fluir os rios de águas vivas, para poder frutificar. Aliás, até Jesus ele fala isso. No último dia da festa, em João 7,38, ele fala: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a fé, uma vez ganhada ela agora precisa ser edificada. Nós precisamos batalhar pela fé, porque o mundo, ele quer roubar a nossa fé, ele quer apagar a nossa fé, ele quer tirar a nossa crença verdadeira nele. Pois quem crê em mim, como diz nas Escrituras, e o que eu estou falando para você é a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. São vários rios. Sabe o que significa rios? Significa batismos espirituais que o Senhor tem para a nossa vida. São níveis espirituais que nós vamos avançando quanto mais nós vamos crendo e vamos vivendo por meio da fé, porque o justo viverá pela fé, mais vai fluindo rios do nosso interior. São batismos espirituais que nós vamos recebendo. E cada batismo ele vai elevando o nosso nível espiritual. A cada batismo nós vamos dando mais frutos espirituais para ele. Você está entendendo? Amém? Então, se não crer, não há vida. Não adianta eu estar na igreja se eu não creio. Eu preciso crer. Mesmo que eu esteja na igreja, mas a minha fé ainda é pequena, saiba que há algo da parte de Deus chamado misericórdia, que é sempre uma oportunidade a mais que Ele nos dá, para que nós possamos abrir o nosso entendimento, para que a fé venha. Porque a fé ela está disponível para todo aquele que quiser. Aquele que crer, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Então, a incredulidade, ela vai matar o fruto da videira. Não só a incredulidade, mas também a religiosidade. Porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a estar na igreja de forma religiosa, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso, né? Não, você não precisa, você tem que ter um relacionamento íntimo com Ele, de uma necessidade mesmo, de uma dependência dele. Não, eu dependo do Senhor, eu preciso ir para a igreja porque eu dependo dele. Eu sei que a igreja é um lugar, um ponto de contato, onde o poder é derramado mais forte, porque no ajuntamento de pessoas, onde tiver 2 ou 3 reunidos, a palavra de Deus diz que Ele está ali. Então a probabilidade de eu receber novos batismos é maior do que eu ficar em casa. Em casa eu tenho a minha responsabilidade.
Eu tenho a minha vida de oração que precisa ser feita em casa. Eu tenho meu devocional que precisa ser feito em casa. Mas não é só isso. Então eu não posso deixar a religiosidade tomar a dimensão da minha servidão ao Senhor, porque ela vai secar o fruto. E a religiosidade vai desenvolver algo na nossa vida que está dentro de nós e que Deus luta para poder tratar isso em nós, que é o orgulho. Quando nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos crentes orgulhosos, soberbos. Começamos a ter orgulho da nossa fé. Começamos a ter orgulho daquilo que fazemos. O orgulho, ele vai também matando e vai secando o fruto que o Senhor quer colher de nós. Então, se eu estou na videira e eu não estou dando fruto, a palavra de Deus diz que Ele corta. E Ele corta e vai ser tirado, aquele galho vai secar, aquele ramo vai secar, e depois vai ser jogado no fogo. Porque ele está roubando a seiva da videira e não está frutificando. Só que antes de vir o corte, vem a misericórdia, como eu falei. E eu penso que Deus está nos dando mais um ano de misericórdia, mais um ano para a gente se posicionar. Porque Deus, antes de cortar, Ele investe, Ele dá mais uma oportunidade. Tem uma parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 13. Lucas 13, 6. Foi na NVI também. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira, lembra que eu falei da figueira? Plantada na sua vinha. A representação de Israel dentro da igreja. Perceba que tudo é de Deus, mas tem os seus lugares certos. Foi procurar fruto nela, onde? Na figueira, mas não achou nenhum. Verso 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la ocupar a terra. Verso 8. O homem respondeu: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Então perceba que o dono da vinha, acabou? Som, está me ouvindo aí? Som, pronto. Então perceba que o dono da vinha diz que tinha uma figueira lá no meio da vinha. Essa figueira estava lá, ocupando um espaço e não estava dando fruto. Falou: pega uma chave e corta essa figueira, porque ela está ocupando um lugar à toa aí. Aí o agricultor, o homem que cuidava da vinha, falou assim: não, deixa ela mais um ano, vamos dar mais um tempinho para ela. Eu vou colocar adubo nela, Eu vou colocar adubo aí complemento do versículo vai dizer: depois se ela der, a gente corta. E o que significa adubo? É humus. O que é humus? Cocô de minhoca. É o melhor adubo que tem, Para quem é agricultor aí, mexe com plantas, o cocô da minhoca chama humus, é o melhor adubo que tem. E o humus vem de humilhação. O que Deus está falando conosco? Que Ele nos dá mais uma oportunidade, mas que Ele vai cavar as nossas raízes, Ele vai botar humilhação na raiz. Por quê? Porque não está dando fruto, porque o orgulho que está cortando, está atrapalhando o fruto. Isso é cura de Deus para nós, é vida de Deus para nós. Porque o orgulho é Deus que trata. O nosso orgulho é Deus que trata. O orgulho do pastor, o orgulho do bispo, o orgulho de todo homem. É Deus que trata o orgulho do homem diretamente.
E muitas vezes, para fazer isso, ele leva no lugar da humilhação. Porque a humilhação vai abater. A palavra de Deus diz que aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O reino de Deus é oposto às coisas. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva. Que quer ser o maior, que seja o menor. Pois o reino de Deus tem uma inversão dos valores da nossa sociedade, da forma como eles vivem. E por que muitas vezes a humilhação vai vir? Para que nós possamos reconhecer que às vezes nosso coração está tão duro, a gente acha que está com tanta razão naquilo que estamos fazendo, e não estamos reconhecendo que não estamos dando fruto. Em Hebreus capítulo 12, verso 27, diz assim: as palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. A videira é inabalável, queridos. Verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Verso 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, muitas vezes, aquilo que não é inabalável, o que é abalável, vai ser abalado. Muitas vezes nós vamos sofrer abalos na nossa vida, circunstâncias contrárias que nós não queríamos que acontecesse. Por quê? Porque Deus está tratando com a igreja, está tratando conosco. Ele está botando adubo na nossa raiz. E a gente precisa reconhecer o cuidado de Deus para nós, a disciplina. Porque se estamos sendo disciplinados por nosso Deus que é Pai, é porque somos filhos. Porque todo filho recebe a disciplina do Pai. Então, a palavra aqui no verso 27, coloca ali de novo, 27. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, ou seja, o que muda, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Esta palavra permanecer, no original do hebraico, significa habitar. E nós vemos isso, Deus falando ali, na palavra de João 15, que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer é habitar. Não é só estar, não, é habitar continuamente. Permanecer é uma habitação eterna, como fala aqui, de um reino inabalável. Então, a videira, ela é verdadeira, e a videira, por ser a videira verdadeira, ela não pode ser abalada. E para nós continuarmos nela, nós precisamos dar fruto, porque aí nós não seremos abalados. Se nós estamos nela e não estamos dando fruto, nós seremos abalados. Por quê? Para não sermos cortados. Em Jeremias 18, coloca aí, verso 2. Jeremias 18, 2. Deus dizendo ao profeta: levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Verso 3. Então desci à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A casa do oleiro
nós muitas vezes vamos precisar descer a casa do oleiro. Quebrar nas mãos de Deus não significa que nós estamos sendo descartados, que não estamos sendo aceitos. Muito pelo contrário, é Deus que está cuidando da nossa vida, e Ele vai pegar aquilo que quebrou e vai fazer de novo, um vaso novo. Para quê? Para que possamos permanecer nele. Porque as imperfeições quebram o vaso, e quando o vaso quebra, ele não joga fora, ele pega e faz outro. Ele vai fazer um outro melhor, ele vai fazer um outro sem as imperfeições. Volta lá comigo em João 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Permanecer, como eu falei, habitar. Ter um relacionamento íntimo com Ele, a ponto de compreender os sentimentos do coração dele, a ponto de compreender qual é a vontade dele. No verso de número 5, coloca aí, por favor. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, uma maneira de permanecer nele é permanecer na humildade. Jesus disse assim: olha, eu sou manso e humilde de coração. Então nós temos que tratar do nosso orgulho. E é difícil isso, irmãos. É difícil. É difícil, a coisa mais difícil é tratar do nosso orgulho. Às vezes demora anos para o nosso orgulho ser tirado da nossa vida. E a simplicidade e a humildade de Jesus assumir o controle da nossa vida. Sem mim, nada vocês poderão fazer. Então, quando eu estou dando fruto, como diz ali no verso 2, ele diz que ele poda. Ele poda, para que dê ainda muito mais fruto. Por quê? Porque quando nós estamos frutificando para o Senhor, mesmo estando conectados com Ele, íntimos com Ele, Ele habitando em nós e nós nele, ainda assim nós corremos o risco da soberba espiritual brotar na nossa vida. Por isso que Ele poda, para que a humildade, a simplicidade seja a nossa raiz, e não o orgulho. E não o orgulho. Então, muitas vezes, eu vou precisar descer na casa do olheiro por conta própria, principalmente depois de uma frutificação, né, maravilhosa que eu dou para o Senhor. E o Senhor quer que a igreja dele, no ano 2026, venha produzir muitos frutos para Ele. Ele quer que a igreja do Senhor volte a operar milagres, como fazia na antiguidade. Quando a igreja, quando a igreja primitiva, ela nasceu na terra, ela operava milagres, ela fazia maravilhas, ela curava, expulsava demônios. E isso foi se perdendo ao tempo, e nós vemos em alguns lugares isso ainda. Nós vemos em algumas épocas o avivamento que aconteceu em algumas épocas na terra, em alguns lugares, alguns homens de Deus que foram levantados por Ele e que trouxe o avivamento na terra. E nós estamos vivendo o tempo que a Bíblia diz que um grande e último avivamento será derramado na face da terra. E o avivamento é para a igreja do Senhor. E o Senhor, Ele tem essa disponibilidade para nós.
para que nós possamos alcançar esses frutos e dar a Ele frutos de milagres, de cura, libertação, salvação, e pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Operação de milagres maravilhosos. Eu conheço alguns ministérios que eu vejo pessoas que oram e até mesmo a perna da pessoa que está menor que a outra cresce. Eu fiquei pensando, irmão Marcelo, você já pensou a gente desenvolver o poder de Deus a ponto de operar o milagre da perna do Marcelo crescer de novo? Para Deus existe alguma coisa impossível, irmãos? Não existe. Nós ficamos maravilhados e contentes com a perna mecânica que ele ganhou, né? E que ele está aí treinando, nós vamos ver ele andando novamente. Mas você já pensou se a perna dele cresce de novo? Você crê que pode acontecer isso? Aleluia. Veja que é pela fé, irmãos. A fé é o fundamento. É o fundamento do fruto do milagre. Aquilo que parece impossível para nós não é impossível para Deus. Aleluia. Mas a gente tem que alcançar essa dimensão. A gente tem que fluir rios e rios e a gente alcançar níveis diante de Deus para que esses milagres e essa frutificação ela se multiplique na igreja desse tempo. E o Senhor tem isso para nós, irmãos. Mas a gente precisa querer isso, precisa buscar, porque Ele não vai dar para quem não busca, Ele não vai dar para quem não quer, para quem está disposto verdadeiramente a frutificar para Ele. Você pode dizer amém por isso? Então, em Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz assim, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Tudo aquilo que a gente fizer, a maneira de se relacionar com o próximo, a gente não pode se achar superior a ninguém, irmãos. É a forma de nós mantermos a nossa raiz na humildade. Porque quando nós achamos que somos melhor do que alguém, já é sinal que a nossa raiz está no orgulho. E por causa disso a gente não vai frutificar o Senhor, não vai multiplicar os frutos. Volta lá, João, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Então, não é só a presença, mas é a palavra. A palavra habitar em nós. A palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia. João 14, 21, coloque aí, por favor. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. João 15, 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Os mandamentos são os guardiões do Senhor para a nossa vida. Por quê? Porque os mandamentos, eles representam os limites nossos. Se nós transgredirmos algum sinal de trânsito, nós seremos multados depois. Vai chegar em casa lá, multa. Os mandamentos de Deus aí fora. Se a gente transgride os mandamentos do Senhor, nós também receberemos multas espirituais na nossa vida. Os mandamentos são os guardiões de Deus. São aqueles que estabelecem os limites para nós.
Os mandamentos só podem ser guardados se nós tivermos o temor do Senhor. Por isso que lá no Salmo 91 fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que tem temor do Senhor. E nós, nesse tempo, temos perdido o temor do Senhor. E sem temor, nós não conseguiremos dar multiplicação de frutos para Ele. Sem o temor do Senhor, o fruto que nós damos, nós vamos receber a poda, porque está faltando o fruto do temor. O temor do Senhor, ele é a proteção para nós. E quando nós colocamos o temor do Senhor em prática na nossa vida, ele libera o cumprimento das promessas de Deus para nós. Porque o temor, ele deixa os limites abertos. O temor, ele vai trazer para nós os mandamentos dele. Nós vamos temer os mandamentos do Senhor. Em Gênesis 22, verso 12, nós vemos Abraão, que tinha recebido a promessa de ter um filho, esperou 24 anos pelo cumprimento da promessa. No 25º ano o filho nasceu. Passou-se anos, o menino já era um jovem e ocupou o lugar do coração de Abraão, no lugar de Deus. Aí Deus pede o menino em sacrifício. Deus entra novamente na história de Abraão agora e trata do coração de Abraão. Ele abala Abraão. Você acha que Abraão não foi abalado quando Deus pediu o filho da promessa em sacrifício? Mas Abraão, que é o pai da fé, que temia Deus, ele obedeceu a palavra. A palavra de Deus em Hebreus diz que Abraão, ele cria na ressurreição. Ele cria que mesmo ele matando o menino, Deus ia ressuscitá-lo, sem ter uma palavra ainda na Bíblia escrita de ressurreição. Para você ver como a fé nos leva a dimensões maiores com Deus. Então no verso 22, capítulo 22, verso 12 de Gênesis, o anjo chega no momento em que Abraão ia sacrificar o menino e diz: não estenda a sua mão contra o rapaz. Disse o anjo: não me faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Verso 13. E Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em seu lugar. Você sabe que aqui tem uma revelação. Por que não foi um cordeiro? Por que foi um carneiro? Porque um carneiro já é um cordeiro adulto. Um cordeiro ainda, ele é ainda um animal, né, jovem. Um carneiro não, ele já tem o seu chifre, né, que faz aquela volta. E se você for lá em Apocalipse, você vai ver também a palavra carneiro lá. Vai ver a palavra do chifre do Senhor, né? Que representa o quê? Que representa que representa o cordeiro adulto, o cordeiro que alcançou a maturidade. Então Abraão, ele estava agora avançando o nível na sua maturidade espiritual, a obedecer aquilo que Deus estava pedindo a ele. No verso de número 14, verso 14, Gênesis 22. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Muitas vezes Deus
ele vai abalar a nossa vida, mas o temor do Senhor traz a provisão de Deus para nós. Pois essa é uma maneira de nós estarmos conectados à videira do Senhor e dar fruto para Ele. O Senhor, que é o dono do fruto da vinha, Ele precisa receber o nosso sacrifício. Em Romanos 11:36, diz assim, Romanos 11:36, pois dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória dos séculos. Amém. Abraão não perdeu o seu filho, porém ele iria sacrificar o filho, o temor a Deus. E o temor a Deus livrou o menino do sacrifício e trouxe a provisão no lugar do sacrifício. O temor do Senhor, ele precisa crescer na nossa vida no ano 2027, para que ele possa fazer com que eu e você continuemos ou permanecermos na videira. Aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.